Olá, pessoal! Bem-vindos a mais essa videoaula. Hoje faremos uma pequena introdução ao conceito de limite. Utilizaremos para essa aula, fundamentalmente, o capítulo 1 do livro do Anton. O cálculo, de uma maneira rápida, é uma disciplina que busca fazer o estudo de uma função. Nesse sentido, o conceito de limite é importante para o cálculo, porque é a partir do limite que a gente consegue compreender como uma função varia. Vamos começar com um exemplo da lei da queda livre de Galileu, que diz que a distância medida em pés de um corpo qualquer em queda livre é dada por essa função 16 vezes t ao quadrado, sendo t o tempo em segundos. Ora, sabemos que a velocidade média de um corpo qualquer é dada pela distância dividida pelo tempo. Imaginemos aqui um corpo qualquer, num tempo zero, sendo deixado em queda livre, depois de 1 segundo, depois de 2 segundos. Ora, vamos tentar calcular a velocidade média desse corpo para o primeiro segundo, ou seja, qual é a velocidade média desse corpo aqui, depois de 1 segundo. Ora, sabendo que a velocidade média nesse primeiro tempo aqui é igual a distância sobre o tempo, precisamos achar o valor da distância. Olha, para acharmos o valor da distância, vamos recorrer aqui à lei de queda livre do Galileu. A distância é igual a 16 vezes o tempo, que é 1 segundo. Então, vezes 1 ao quadrado. A distância é igual a 16. Logo, a velocidade média nesse tempo 1 é igual à distância 16 dividido pelo tempo em segundos, 1 segundo, é igual a 16 pés por segundo. Vejamos agora uma outra situação. A velocidade média para os primeiros 2 segundos. Ou seja, qual é a velocidade média que o corpo teve aqui ao longo desses 2 segundos. Novamente, utilizando essa fórmula de velocidade média, agora, do tempo 0 até o tempo 2, utilizando aqui novamente o cálculo da velocidade média, temos a distância dividido pelo tempo. A distância, novamente, podemos utilizar a lei de queda livre de Galileu. Y igual a 16 vezes 2 ao quadrado. Y é igual a 16 vezes 2 ao quadrado é igual a 64. Logo, a velocidade média é igual a 64, que é a distância, dividido por 2, que é o tempo. Nós temos aqui uma velocidade média de 32 pés por segundo. Ora, é óbvio que a velocidade média agora foi maior, porque um corpo em queda livre está em aceleração. Vejamos agora uma outra situação. O cálculo da velocidade média do primeiro ao segundo segundo, ou seja, a velocidade média aqui. Novamente, utilizando aqui o conceito de velocidade média, distância sobre o tempo, podemos calcular a distância. Ora, nós vimos que o corpo percorreu uma distância aqui de 16 pés e percorreu uma distância aqui de 64 pés. Obviamente, a distância aqui foi de 48 pés. Achando, então, a nossa velocidade média, temos que a distância, 48, dividido pelo tempo de 1 segundo, que foi o segundo que demorou desse T1 para o T2. A nossa velocidade média aqui foi de 48 pés por segundo. Vimos, então, que não é muito complicado calcularmos a velocidade média. Por quê? Porque sempre temos, para calcular a velocidade média, 2 pontos, T0 e T1.
T0 e T2, T1 e T2. Sempre com 2 pontos, podemos calcular a velocidade média. A grande questão é como calcular a velocidade instantânea, uma vez que para calcularmos a velocidade instantânea, seja no ponto T1, seja no ponto T2, não temos 2 pontos. A velocidade instantânea no ponto T1, temos apenas o ponto T1. Aqui, o conceito de limite vai nos ajudar um pouco a calcular essa velocidade instantânea. Vamos calcular a velocidade instantânea no ponto T1. Vamos fazer aqui um zoom desse ponto. Como não sabemos calcular a velocidade no ponto T1 e precisamos de 2 pontos, ao invés de pegar o ponto T0 e o ponto T1, vamos pegar um ponto próximo ao ponto T1. Para calcularmos aqui uma velocidade média entre esse ponto próximo e o ponto T1, que é uma velocidade média mais aproximada da velocidade instantânea do ponto T1. Vamos pegar aqui um ponto T 0,9. Olha, o ponto T 0,9 é muito próximo do ponto T1. Calculando a velocidade média entre esses 2 pontos, teríamos uma velocidade muito próxima da velocidade instantânea de T1. Vamos calcular a distância de T09 até T1. Para isso, inicialmente, vamos calcular aqui a distância de T0 até T09. Olha, basta, para calcular a distância T09, usarmos aqui a lei de queda livre de Galileu. A distância no ponto T igual a 0,9 é 16 vezes 0,9 ao quadrado. 16,0,9 ao quadrado é igual a 12,96. Ora, já sabemos, e calculamos anteriormente, que a distância do ponto 0 até o ponto T1, a distância aqui é de 16 pés. Olha, se a distância aqui é de 12,96 e a distância total é de 16 pés, essa distância de T09 até T1 é a diferença de 12,96 com 16. Temos aqui, então, a distância entre esses 2 pontos. T09 e T01 é a diferença de 16 menos 12,96, que dá 3,04 pés. Podemos agora calcular a velocidade média entre esses 2 pontos. A velocidade média é a distância 3,04 dividido pelo tempo. O tempo entre 0,9 e 1 é de 0,1. Obviamente, a velocidade média entre T09 e T1 é de 30,4 pés por segundo. Ora, mas não queremos saber essa velocidade média, queremos saber a velocidade instantânea em T1. Ora, então podemos chegar um pouco mais próximo de T1. Vamos pegar aqui um valor mais próximo de T1, T igual a 0,999. Olha, 0,999 é muito perto de 1 segundo. Vamos calcular a distância até o tempo 0,999. Vamos apagar aqui. Temos que essa distância é igual a 16 vezes 0,999 ao quadrado. Isso é igual a 15,968016. Sabemos, como fizemos anteriormente, que a distância total do tempo T0 para o tempo T1 é 16, então a distância entre o tempo 0,999 e o tempo 1 é a diferença de 16 menos esse valor aqui. A distância
é igual a 16 menos 15,968016 é igual a 0,031984. Ora, podemos calcular aqui a velocidade média. A velocidade média é igual à distância, que é 0,031984, dividido pelo tempo, que é 0,001, que é a diferença de 0,999 segundos para 1 segundo. A velocidade média é igual a 31,984 pés por segundo. Ora, estamos nos aproximando cada vez mais da velocidade instantânea. Quanto mais a gente aproxima esse valor de t a esse valor de t, nos aproximamos mais à velocidade instantânea em t1. Ora, então nunca vamos pegar o valor em t1, mas vamos pegar valores que tendem a estar próximos e cada vez mais próximos de t1. Por exemplo, poderíamos nos aproximar um pouco mais de t1, pegando aqui 0,99999. Estamos agora muito próximos de t1. A velocidade média entre esses dois pontos é praticamente a velocidade instantânea em t1. Vamos apagar aqui para a gente poder fazer as contas. A distância de t 0,99999 até t1 é dado pela lei de queda livre do Galileu. Temos aqui y igual a 16 vezes 0,99999, isso tudo elevado ao quadrado. Isso dá 15,99968 pés. Ora, sabemos então que a distância aqui é a diferença desse valor aqui com 16. 16 menos 15,99968 é igual a 0,00031999984. Uma distância muito pequena. Podemos agora calcular a velocidade média. Vamos calcular a velocidade média aqui em cima. A velocidade média é igual à distância, todo esse valor, 0,003199984, dividido pelo tempo. 0,99999 menos 1, o nosso tempo é de 0,0001. A nossa velocidade média é de 31,99984 pés por segundo. Ora, o que a gente percebe? Que à medida que a gente vai chegando cada vez mais próximo de t1, a velocidade média entre esse t cada vez mais próximo de t1 está se aproximando cada vez mais do 32 pés por segundo. Deu 31,9 qualquer coisa, agora deu 31,999, é muito próximo de 31. A gente pode dizer, então, que a velocidade instantânea no tempo 1 é de 32 pés por segundo. Por quê? Porque eu peguei valores não igual a T1, mas eu peguei valores que estavam tendendo cada vez mais próximo a T1. Ou seja, valores que no limite era o valor T1. Ou seja, não pegamos a velocidade instantânea, pegamos a velocidade média de valores que no limite era igual ao T1, mas não era exatamente igual a 1. Essa é a ideia do limite. Valores que se aproximam, mas nunca chegam no valor dado. Ora, é exatamente esse o conceito que a gente precisa pegar de limite. Limite, nós não estamos trabalhando com um valor exatamente. Nós não estávamos trabalhando aqui com o tempo T1, mas com valores que estavam cada vez mais próximo de T1, com valores que estavam tendendo
a 1 segundo? 0,9 segundos, 0,99 segundos, 0,9999 segundos, 0,999999 segundos. Estávamos pegando valores que tendiam ao valor de 1 segundo, mas nunca era exatamente 1 segundo. É essa ideia de pegar um valor que tende a outro valor que está por trás aqui da ideia de limite. Esse é um dos usos mais comuns do limite em cálculo. Descrever o que está acontecendo com uma função quando uma variável não está num ponto, mas tende a um valor. Por exemplo, vamos pegar aqui essa função f de x igual a x ao quadrado menos x mais 1. Qual seria o valor do limite dessa função f de x quando x tende a 2? Ora, nós não estamos querendo saber qual é o valor de f de 2. Não é isso que a gente quer. A gente quer saber o valor de f de x, não quando x é igual a 2, mas quando x tende a 2. Vamos olhar aqui no gráfico. Podemos perceber que quando x tende a 2, seja pela esquerda, seja pela direita, o f de x sempre está tendendo aqui ao valor 3. O f de x não é 3, mas está tendendo a 3. Então, o f de x, quando x tende a 2, no limite é igual a 3. O limite de f de x, quando x tende a 2 por qualquer um dos lados, ou seja, tanto por aqui quanto por aqui, tanto pela esquerda quanto pela direita, o livro do Eton coloca essa definição como uma definição para limite. Se os valores de f de x puderem ser tornados tão próximos quanto queiramos de L, desde que tomemos os valores de x suficientemente próximos de A, ou seja, estamos pegando valores que tendem a A, mas não igual a A, então a gente escreve o limite de f de x com x tendendo a A é igual a L. É assim que a gente, em geral, lê essa expressão. Ou podemos ler f de x tende a L quando x tende a A. Ok, pessoal? Espero que tenha gostado dessa videoaula. Até a próxima!